Agora, quando você fala sobre a importância da pessoa ela se encontrar, me fez lembrar aqui sobre o filho pródigo, né? Porque o filho pródigo, ele é algo muito interessante porque o momento que ele estava com a herança que ele recebeu, o momento da despedida, ele se encontra perdido. Mas é justamente quando ele se vê no meio dos porcos que ele olha para dentro de si e ele se encontra. Porque ele tem a capacidade de olhar para dentro de si e falar, eu tinha, Meu Deus. eu possuía. E olha onde eu estou. Ou seja, autoconhecimento, ele é sempre fundamental na vida do ser humano? Claro. Demais. Primeiro, o que fez ele aproximar do pai? A herança. A herança. E o que fez ele afastar do pai? A herança. Então, qualquer coisa que te afasta da paternidade é uma maldição. A herança estava pronta para ele, mas ele não estava pronto para a herança. Tudo que você recebe, que você não sabe administrar, você se perde. Qualquer bênção que te afasta da paternidade se torna uma maldição. Sabe o que aquele cara queria? Não era herança. Sabe o que aquele cara queria? Não era riqueza. Ele queria era independência. Ele já era rico. Só que independência sem maturidade é falência. Quando o pai entregou a herança, a primeira coisa que ele fez foi embora de casa. Porque qualquer coisa que você recebe, que te afasta do pai, irmão, se torna uma maldição. Ele saiu, gastou tudo que tinha. A Bíblia até uma tradução diz, no final do texto, que o irmão dele fala assim, que ele gastou dinheiro com mulheres. Uau. Então, a questão não é saber o que você está recebendo. A questão é saber como você vai governar o que você recebeu. Deus nunca vai te dar... Para que eu quero descer, vai, eu vou embora. Uau. Você pode estar recebendo algo hoje que se você não tiver graça para administrar, você vai se perder amanhã. Só abrindo parênteses. José está na casa do Potifar. Está sozinho. A mulher do Potifar aparece. Ela encontrou a casa vazia. A casa estava vazia, mas o José estava cheio. O José abriu mão da mulher para ganhar o trono. E hoje tem gente abrindo mão do trono. Para ganhar. Quer dizer, ele pegou a herança para ir gastar com seus desejos. Só que a Bíblia diz que lá houve uma crise e houve fome naquele lugar. Por que houve crise e houve fome? Porque há algumas crises que nós estamos vivendo que tem a ver com a nossa própria decisão. E decisão define destino. Perto do pai nunca teve crise, né? Mas longe dele... Talvez a crise que você está vivendo hoje tenha a ver a distância entre você e o pai. Sabe que quando o serpente apareceu para Eva, o Adão não estava perto, né? Não. Então, porque a distância entre a Eva e o Adão foi o tamanho da brecha que o inimigo precisava para acessar. Uau. Então, a distância entre você e Deus é o tamanho da brecha que o inimigo precisava para... Aí ele foi trabalhar para um cara que cuidava de porcos. Isso é muito forte. A Bíblia diz que ele desejou comer da comida dos porcos. Eu te pergunto, porco come na mesa? Não. Porco come no chão. No chão. Filho não come no chão. Filho come na mesa. Come na mesa. Qual é a ideia do diabo? Te arrancar da mesa pra fazer você comer no chão. Qual é a ideia do pai? Te arrancar do chão. Pra te levar pra mesa. Pra levar pra mesa. Ele virou e falou assim, ó, na casa do meu pai, os escravos dele estão comendo pão. O que ele tá querendo dizer? Os escravos lá estão vivendo como filho. E eu que sou filho, tô vivendo como escravo. Ou pior que escravo. Pior do que morrer é não viver. Yes. Vou repetir. Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de não viver. Porque tem gente que está vivo, mas está morto. Está vivo, mas não está vivendo. Nem todo mundo que respira vive. Uau! É isso aí. Então não tenha medo da morte, tenha medo de não viver. Porque pior do que estar vivo é não viver a sua vida. Ele fala, vou voltar pro meu pai. Sabe o que eu acho lindo? Que ele perdeu a herança, perdeu os amigos, perdeu as mulheres, perdeu o dinheiro. Mas não perdeu o caminho de volta para casa. Porque o que conectou ele ao pai não foi sua decisão, foi o caminho. Se você perdeu... Porque as pessoas falam assim, ó. Tá aqui a nossa equipe, né? Milene e o Pedro, meus amigos. As pessoas falam assim, ó. Eu tenho que chegar onde o Yang chegou, eu tenho que chegar onde o Jackson chegou. Não, não, não. Para cada destino, Deus tem uma rota. Para Davi se tornar rei, teve que vencer urso, leão. Você tá aí? Você tá aí? Tô aqui. Para José, José se tornar governador, teve que vencer cisterna, ser vendido. Olha só. Yes. Para Daniel se tornar um legislador. Então, para cada um. Então, o atalho, o fake news do caminho. Quem conhece o caminho não precisa correr, cara. Quem conhece o caminho não precisa correr. Não precisa ter pressa. Porque mais importante do que o destino é o caminho. Porque se você sabe onde está o destino, mas se você não conhece o caminho, você nunca vai se encontrar. Por isso que Jesus veio falando, eu sou o caminho. Porque passou de caminho é atalho. Passou de caminho é atalho. Ele falou assim, eu levantar-me e irei ter com meu pai. Ele não fala que vai ter com o irmão, ele vai falar que vai ter com o pai. Porque o último encontro que ele teve não foi com o irmão, foi com quem? Foi com o pai. Foi com o pai. Então, quando ele levanta, ele se posiciona. E sabe qual é o problema? É que tem gente que está querendo uma posição, mas não está querendo se posicionar.
E é melhor estar posicionado sem ter uma posição do que ter uma posição e não estar posicionado. Não está posicionado. Cara, não fique louco com posição, porque cargo quem dá é homem, agora ministério quem dá é Deus. Posições passam, mas posicionamento é eterno. Ele levantou, mas outra coisa interessante, ele não estava perto dos porcos? Sim. Só que o pai estava preparando para ele um novilho em casa. Por que eu não acesso o novilho? Porque eu ainda não quis largar os porcos. E dá para ir mais fundo? Ele não era os porcos que estavam no ambiente dele. Não, aí você chutou. Não, aí... Nossa! Não era os porcos que estavam... Não era ele que estava não era os porcos que estavam no território dele. Era ele que estava no território dos porcos. Você pode estar sendo uma pessoa certa, vivendo em ambientes errados, cara. Entende? Você se torna quando você permite que aquele ambiente influencie você. Não é problema você estar na guerra. O problema é quando tem uma guerra dentro de você. Guarda isso, o problema não é ter problema. O problema é quando você se torna um problema. É melhor ser um homem que tem problemas do que ser um homem que é o problema. Ele virou e falou assim, não, comida da comida dos porcos é o que restou. Aí ele lembra que ele tem um pai, né? Você tem que saber que você tem um pai. Aí ele fala, vou levantar, vou ter com meu pai. Ele vai voltar para casa. Isso é muito forte. Que quando ele retorna, o pai recebe ele e dá para ele roupa nova, sandália. Por que a sandália, Yang? Porque quando o pai te dá uma nova sandália, significa que ele está fazendo com que você vai ter uma nova trajetória. Uou. Um novo sapato quer dizer que você não vai andar mais nos velhos Novos caminhos. passos, Você novos tá aí? Você tá aí? caminhos. Os Peguei. novos passos. Peguei. Por isso que Jesus falou assim, ó, se Peguei. você chegar numa casa e eles não te receber, pega a sandália, bate ela e vai embora. Não entendi. Por que você tem que bater a sandália e ir embora? Porque para os próximos ambientes que você vai acessar, você não pode levar nem a poeira dos lugares das frustrações que você saiu. Bate a poeira dos lugares antigos que te rejeitaram e trilha caminho para os novos lugares que você vai acessar. Bate a poeira. Nem uma faísca que você tem que levar dos velhos lugares. E caminho para o novo. Porque você só pode plugar o novo depois que você se conectar do velho. As pessoas não querem acessar o novo porque o velho é confortável, porque você já conhece. Entende? Ele chega em casa, isso aqui eu preciso falar. Quando ele chegou em casa, o pai fez uma festa. O pai fez uma festa para ele. Esse meu filho que estava morto reviveu. Por que ele estava morto? Porque não existe vida longe do pai. Só existe vida perto do pai. Quando ele voltou, o pai fez uma festa. O irmão estava no campo, Sim. voltou para casa e perguntou assim, o que está acontecendo aí? Aí chamou o empregado, isso é muito profundo. Chamou o empregado. Primeira coisa que o irmão estava fazendo, o que era? O irmão não entrou na festa, mas tirou o empregado que estava na festa. Tirou da festa. Já tirou o primeiro da festa e falou, o que está acontecendo? Aí o empregado virou e falou, seu irmão voltou e seu pai fez um banquete para ele. Sabe o que acontece? Tava tendo a festa. O irmão chegou, ficou sabendo que o pai deu uma festa pra ele, o irmão não entrou na festa. Mas sabe o que é lindo? A festa também não parou. A festa continuou. Eu não vou parar minha festa porque você não quer entrar na minha música. Eu não vou desligar o som porque você não quer dançar. Se você se diz ser meu irmão, mas não consegue celebrar com a minha festa, você vai ficar do lado de fora. Eu não vou desligar minha celebração porque você não quer celebrar comigo. Eu vou continuar dançando. E se alguém desligar a minha música, eu vou fazer do meu coração ritmo pra continuar dançando. Nunca critique quem tá celebrando, rapaz. Você não sabe em que chiqueiro que ele tava ontem. Nunca critica quem tá na festa. Se o pai não proibiu, como é que o irmão quer proibir? Quando você vê alguém muito feliz, irmão, não critique. Você não sabe em que chiqueiro que ele tava antes. Você não sabe em que buraco ele tava antes. E pra encerrar minha fase aqui, que eu acho engraçado, que quando o pai chegou, o pai deu roupa nova, sapato novo, deu um novilho, deu casa de volta. O que o pai tá querendo dizer? Cuidado. O cuidado é uma forma silenciosa de você amar. Cuidar é uma nuvem carregada cujas gotas do zelo tocam as pessoas que você mais ama. A maior maneira de você revelar o amor é cuidando. Cuidando. Quando você cuida de alguém, você está regando ela. Yes. Regar é a última estação do semeador antes da colheita. A última coisa... A última coisa que você... Cara... Vocês querem que continua? Vocês querem que vai? Cara, que isso? Que isso? Cuidar é fundamental. Demais. Quando a mulher tem 10 moedas, ela perdeu uma. Na verdade, ela não perde. O texto diz assim, ó, se perder uma, aí a Bíblia diz o que ela tem que fazer. Qual é a primeira coisa que ela faz? Não é varrer a casa, é acender a lâmpada. Por que ela vai acender a lâmpada? Porque a luz promove o encontro. A luz promove o encontro. A luz revela. Só que ela não acendeu a luz para encontrar a moeda. Só que antes dela encontrar a moeda, ela varreu a casa.
Então a luz não foi para mostrar onde estava a moeda. A luz foi para revelar que havia sujeira. Quando ela acendeu a luz, ela encontrou a sujeira primeiro. Eu não posso encontrar coisas eternas no escuro. Por isso que a Bíblia diz que a palavra é lâmpada. Tem gente no escuro querendo encontrar coisas claras. Ela acendeu a luz. Posso mais fundo? Vai mais fundo. Vai. Varreu a casa. Ela não varreu a casa dos outros. Varreu a dela. Varreu a dela. Por que a nossa vida está suja? Porque nós estamos mais preocupados em varrer a vida do outro, em limpar a vida do outro. Enquanto isso, nós estamos acumulando sujeira debaixo dos nossos tapetes de ignorância. Yes. Porque quando você tem habilidade para enxergar a lepra do outro, é porque você está cego para enxergar a sua própria lepra. Ela não varreu a casa do lado de fora, ela varreu do lado de dentro. Porque a maior poluição do ser humano não está fora. Está dentro. Está dentro. Quando ela varreu, que ela encontrou a moeda, ela tira a moeda do lixo, sim ou não? Sim. Não tira. Se você varre e encontra uma moeda no lixo, o que você faz com a moeda? Você tira a moeda, não é? Sim. Na verdade, ela não está tirando a moeda. Na verdade, ela está separando a moeda. Porque quando você conhece o seu valor, você precisa se separar. E sabe o que é mais engraçado? É que a moeda saiu do lixo, mas não perdeu o valor. Do lixo ao luxo. Não interessa de onde ele te tirou, irmão. Você tem um valor. Aí o que ela fez? Ela chamou as amigas e as vizinhas. Ela chamou amigas e vizinhas. Então, peraí. São dois grupos que nós temos? Amigos e vizinhos? Amigos e vizinhos. Então quer dizer que nem todo vizinho é amigo. E nem todo amigo é vizinho. Vai ter gente que vai morar do lado da sua casa e só vai ser vizinho. E vai ter um cara que vai morar lá no fim do mundo, lá em outro país, em outro estado. Vai ser amigo. Vai ser amigo. Porque a amizade, ela é um elo. Amizade é uma alma que habita em dois corpos. Amizade é algo mais profundo que existe. Se você tem um amigo, você nunca tá a pé. O paralítico não tinha dinheiro, mas tinha 4 amigos. Você pode estar paralítico, mas se você tem amigo, você nunca fica só. Você não precisa ter dinheiro, você só precisa ter amigo. Seja amigo de todo mundo, mas sabe que nem todos serão seus amigos. Quando Jesus ressuscitou, sabe como ele promoveu os discípulos? Não chamo vocês de servo, chamo vocês de amigos. A amizade é uma promoção. Seja amigo de todos, mas sabe que nem todos serão seus amigos. O verdadeiro amigo não é aquele que te bajula, é aquele que te confronta. Entende? E eu acho isso muito profundo. A amizade é mais forte do que um casamento. A amizade é mais forte que um casamento? É possível o cara estar casado 40 anos e divorciar. Não existe divórcio entre amigos. Você vê marido matando mulher, mulher matando marido, mas você não vê amigo matando amigo. Amigo não se mata. Amigo não se fere. Os irmãos, Davi trouxe os pães para os irmãos na guerra. Lembra? Davi e Golias, os irmãos estavam no campo, Davi trouxe pães e entregou os irmãos. Davi trouxe o pães, entregou os irmãos e pegou a pedra e entregou o gigante. Hoje mudou. O pessoal tá pegando pão, entregando o gigante, pegando as pedras, entregando os irmãos. Irmão você não mata. Irmão você alimenta. A maior ferida que eu tenho na minha vida inteira foi a perda do meu pai. E meu pai era uma pessoa muito simples. Me emociona falar dele. Meu pai era uma pessoa muito engraçada. Somos 5 irmãos. E quando eu lembro dele, eu lembro que ele sempre falava: família não é ter o mesmo sangue. Família é ter a mesma essência. Vai ter pessoas que vai estar debaixo do mesmo teto, mas não vai estar debaixo do mesmo propósito. Vai ter pessoas que em lugares, já percebeu que em lugares que era para você ser amado, você é odiado? Sim. Em lugares que era para você ser odiado, você é amado. Porque quando você decide ser amigo de alguém, amigo não vai embora, Yang. Amigo não vai embora. Quem é amigo não vai embora. Você pode ter a maior crise entre eles, mas amigo não vai embora. Se for embora, nunca foi amigo. Existem 3 tipos de amigos. Os amigos folhas, os amigos galhos e os amigos raízes. As folhas, elas embelezam uma árvore. Elas dão vida para a árvore. Mas tem um detalhe. Primeiro vento, elas vão embora e nunca mais voltam. Primeiro vendaval, elas não suportam.
e vão embora. Primeira crise, elas não aguentam. O segundo são os galhos, que são amigos, estão perto, estão conectados, mas você só pode confiar neles quando você gerar um fruto. Porque você precisa testar eles, a resistência deles vai suportar o peso do seu crescimento. Porque se eles não suportar o seu crescimento, eles vão quebrar, te deixar na mão. E o terceiro grupo é o grupo dos raízes. Eles não aparecem. Eles não têm nome. Eles não fazem questão de aparecer. Mas quando você estiver num furacão, eles estarão lá. Eles estarão lá. Então você não precisa ter muitos amigos, só precisa ter os amigos certos. Eu tenho uma irmã, caçula, Thalita. É um dos seres humanos mais incríveis que eu conheço. Minha irmãzinha caçula, amo demais. Nós nunca discutimos. Ela tem 25 anos. Nós nunca tivemos uma discussão. Nunca tivemos um debate. E o ano passado ela teve uma crise de saúde e quase morreu. Ficou no hospital. Assim, muito sério. E eu falava pra ela que as batalhas de hoje é o testemunho de amanhã. Todo grande líder foi gerado no ventre da dor. A dor é o maior sinal que você está vivo. Porque a dor é um meio que Deus utiliza para apertar um start que estava em pausa em você. Ela te ativa. E graças a Deus, Deus deu saúde e ela está viva. Ô Jacques, quando você falou, por exemplo, do seu pai, eu também perdi o meu pai. Meu pai morreu em novembro de 2022. E uma lição muito grande que eu aprendi, meu pai ele foi um homem que ele ajudou muitas pessoas enquanto esteve vivo, né? Ele era aquele cara que às vezes tirava dele para dar para alguém, deixava de fazer as coisas para fazer por alguém. Eu lembro que a nossa casa ela era repleta de gente, de pessoas que iam falar com meu pai, buscar auxílio, pedir oração. E ele sempre estava lá, sempre esteve lá pronto para essas pessoas. Mas o que me impactou muito é que no cemitério do meu pai estava a família e 1 ou 2 amigos, e mais ninguém. A morte do meu pai, ela me ensinou muito sobre o quanto a ingratidão dói. Porque meu pai ajudou muitas pessoas, ministérios foram levantados através dele, pessoas foram transformadas através dele. Ele lutou por muitas pessoas e essas pessoas, elas deram as costas para ele. O quanto a ingratidão dói? A ingratidão é o veneno de um mau caráter. A ingratidão é o nível mais baixo do ser humano. Ele não se humanizou. Quando você é ingrato, você está cuspindo no prato. Ingratidão só revela quem você nunca foi. Deus não sustenta máscara. Deus sustenta caráter. Todo cara ingrato não cresce. Morre cedo, ingrato. Depois de tudo que Jesus fez por Judas, ele foi ingrato. Você tá falando do seu pai aí? Assim, eu me emociono muito porque meu pai, meu Deus do céu. Eu sinto falta. Muita falta. Meu pai. Tenho que dizer. É uma dor incrível, cara. Se não houvesse a paternidade divina, talvez eu não suportaria. A paternidade divina veio para me curar do trauma da minha paternidade humana. Deus preencheu esse lugar. Eu ouvi alguém falar que quando você sente saudade de alguém que se foi é porque você não valorizou ela em vida. E eu discordo. Porque eu valorizei meu pai em vida demais. Só que eu tive muitos momentos com ele. E eu não tenho mais. Era a única pessoa que eu poderia ser eu mesmo. E não me julgava. Eu poderia ser uma semente despida. Todo conselho que o papai me dava era um conselho direcional. Papai nunca me puxou para trás. Ele nunca teve inveja de mim. Ele sempre dizia, tudo que Deus começou em mim, ele vai concluir em você. Tudo que Deus começar em você, ele vai concluir em seus filhos. Então, quando Jesus veio à Terra, ele não veio restaurar a paternidade. Ele veio restaurar a filiação. Porque Deus nunca deixou de ser pai, mas foram nós que deixamos de ser filhos. Então, Jesus nunca chamou Deus de Deus, mano. Só chamava ele de pai. Porque toda vez que você acessa a religião, a primeira coisa que ela te apresenta é um Deus. Mas toda vez que você conhece o filho, a primeira pessoa que te revela é um pai. É um pai. E qual a diferença de ter Deus como Deus e ter Deus como pai? Quando você tem Deus como Deus, você sacrifica.
Quando você tem Deus como pai, você obedece. Deus não promove filhos rebeldes. A obediência te remove e a obediência te promove. Adão desobedeceu, foi removido do jardim. Jesus foi obediente até a morte, foi colocado no trono. Tem lugares que você não vai chegar pelo seu talento, mas vai chegar pela sua renúncia e pelo seu nível de obediência. Obedecer é você fazer aquilo que não queria, mas fazer com excelência. Obedecer é sacrificial. É você não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade daquele que te chamou. Quando você renuncia, você está dizendo não para si. Quando você obedece, você está dizendo sim para alguém. Obedecer é um dos maiores sinais que você é filho. Entende? Então, cara, porque a vida não fica na mesma página, né? Tem 2 dias no ano que você não constrói nada. Amanhã e hoje. E é o ontem. O que vale é hoje. 2 dias no ano que você não pode fazer nada. O ontem, que é o passado, e o amanhã, que é o futuro. Tá valendo agora. Tá valendo agora. Perdoar hoje. é agora. Hoje. Abraçar é agora. Você não sabe, a vida é uma incógnita. Possa ser nosso último encontro. Celebre. Não permita que a sua incoerência, não permite que a sua fase roube a sua celebração. O irmão do filho pródigo perdeu a bênção de celebrar com o irmão. Ele virou pro pai e falou assim, ó, esse teu filho, ó, nem falou que era irmão, esse teu filho, nem quis assumir a irmandade, esse teu filho. Porque quando você não reconhece o irmão, talvez só revela que você nunca foi um. Família não tem o mesmo sangue, tem a mesma essência. Tinha o pai como pai, mas não tinha o irmão como irmão. A ausência de irmandade. Porque começa falando que é um pai que tem 2 filhos. Só que pra mim, eu não vejo a graça de um pai que tem 2 filhos. Na verdade, eu vejo a graça, os 2 filhos que têm o mesmo pai. O pai pode ter vários filhos, agora a graça é os filhos, tem o mesmo pai. O pai é o mesmo. Você tá aí, mano? O pai é o mesmo. É isso aí, por isso que na oração dominical ele falou assim, ó, Pai nosso. Que estás no céu. Ele não diz pai meu, ele diz nosso, porque todas as vezes que você entra na paternidade, ele não é só seu. Ele é nosso. Ele fala pai nosso, depois ele fala pão nosso. Só que nós estamos mais apegados no pão e esquecemos do pai. O pão é só uma provisão, o pai é o provedor. Você não comeu pão ontem? Sim. Só que o pão de ontem não vai ser o pão de hoje. E o pão que você vai comer hoje também não será o pão de amanhã. Agora, o pai de ontem é o pai de hoje, é o pai de amanhã, é o pai de todos os dias. É a paternidade. Cara, a paternidade, ela é fundamental, cara. Eu lembro, assim, que meu pai, a gente era muito apegado, cara. Eu e meu pai, Jacques, você não tem noção. Que doideira. A gente era apegado do ponto de quando eu era pequeno. Meu pai ele tinha que sair escondido pra eu não ver ele saindo. Porque se eu visse meu pai saindo, eu chorava, eu ia pra porta. Tô vivendo isso. Eu ficava... E assim, muitas pessoas me perguntam, André, qual é o seu maior sonho? Qual é a pessoa que você sonha em entrevistar um dia? Cara, a pessoa que eu sonho em entrevistar é uma entrevista que eu nunca mais vou poder fazer. Uau. Porque o meu sonho era um dia o meu pai estar sentado nessa cadeira. Forte isso aí. O meu sonho era entrevistar o meu pai. Meu pai me ensinou, a morte do meu pai, ela me ensinou muito sobre o que é você ser um homem íntegro. Que eu lembro que quando meu pai, ele teve câncer no pâncreas. Uhum. A minha irmã tem problema no pâncreas. Tem uma necrose no pâncreas. Isso, meu pai teve um câncer, começou com um caroço, e aí a gente correu pro hospital e etc. Aí os médicos, olha, o caroço aparentemente dá pra retirar, né? É um caroço pequeno, vamos abrir. Abriram meu pai, e aí foi a alegria da cirurgia. Vai fazer a cirurgia, vai tirar, graças a Deus voltei meu pai de volta, meu pai vai ficar bem. No outro dia que eu voltei pro hospital, fecharam ele, não tiraram o caroço, e já chegamos com a notícia, aproveita que ele vai ter no máximo uns 30 dias. Tá todo metastado, o câncer se espalhou por todo o organismo. Uau. Meu Deus. E como filho, né, o único filho homem que meu pai teve, como filho, meu pai na cadeira de roda, magro, naquele processo doloroso, saí com meu pai na porta do hospital e pra mim, dizer pra ele, dar a notícia pra ele, foi um dos momentos mais complicados da minha vida. Eu lembro que eu me ajoelhei na frente da cadeira de rodas, ele já entendeu, já ganhou o que estava acontecendo. Eu lembro que ele se emocionou, o olho dele encheu de lágrimas, e aí eu ajoelhei e perguntei assim pro meu pai, falei, pai, tem alguma coisa que você quer que eu faça?
Você perguntou. Perguntei pra ele, tem alguma coisa que você quer que eu faça? Tem algo que o senhor quiser, eu vou fazer. Falei pra ele, o que o senhor quiser, o que o senhor pedir, eu vou fazer. Porque o médico já tinha dado essa orientação pra gente, ó. Se ele pedir pra comer, seja o que for, uma feijoada, dá pra ele. Se ele falar que ele quer ir pra praia, vai. Se ele quer ir à praia, vai, leva ele. É os últimos dias. E eu fiz isso. Cara, eu perguntei pra ele, falei, o que o senhor quer? A resposta que meu pai me deu, cara, ela me ensinou e ela me ensina até hoje. Eu falei pra ele, o que o senhor quer que eu faça? Ele falou assim, o meu carro tem 2 multas. Paga essas multas. Que eu não quero morrer. Não é nada. Eu não quero deixar um carro com multas. Boa. A maior preocupação dele, Que ele me isso, ensinando o que é ser íntegro. Meu pai foi íntegro até um bom nome, na sua né, morte. cara? Que loucura. Mano, assim, as pessoas falam assim, por que você emociona muito quando você fala de seu pai? Porque a presença é um presente. A presença é um presente. Uau. A presença é um presente. Qual o problema da internet? Que ela nos afastou de quem tá perto e nos aproximou de quem tá longe. Sim. A internet nos aproximou de quem tá longe. O cara tá lá no mundo, nós estamos falando aqui. E nos distanciou de quem tá perto. Não existe mais tete a tete, olho no olho mais. Não existe mais contato. Então eu posso estar plugado com pessoas que não estão na minha vida. E desplugando de pessoas que realmente estão ali. Cara, uma casa forte, ela é mais importante do que uma vitória forte. Por quê? No dia do fracasso, quando você voltar para casa, se você não tiver uma casa forte, você não recomeça. Você não reage. Porque depois do palco do sucesso, quando você entra na solidão do seu mundo, só um grupo de pessoas vai estar lá. Sua família. Enquanto você tem sucesso, o mundo quer te abraçar. Mas o dia que você tiver o primeiro fracasso, só sua família vai estar lá. Vai todo mundo te dar as costas. Você tá aí? Por isso que a gente tem que valorizar quem de fato esteve conosco quando a gente esteve na cruz. Jesus tinha 12 discípulos, treinou muitas pessoas, 70 discípulos depois, tinha 5.000 pessoas para multiplicar pão. Mas quando ele esteve na cruz, só um discípulo ficou lá. Por isso que Jesus chamava ele de filhinho. O discípulo do amor. Por que João ficou? Porque João entendeu que é amor. Porque quem ama fica. Quem ama fica. João entendeu, porque quem ama fica. Todo mundo foi embora, o João ficou. Presença. E detalhe, ele é o mais novo. O mais novo talvez tenha a reação mais forte de ter medo, mas ele falou, não, eu vou ficar. My God. Presença. Presença é o melhor presente que alguém pode dar, né? Estar presente é uma demonstração de amor por alguém. Yang, Davi, quando o espírito maligno da parte de Saul, de Deus, vinha tormentar Saul, sabe quem que ele chamava? Davi, para tocar harpa. Chamava Davi para vir tocar harpa. Então Davi começou a frequentar o palácio, mas ainda não era rei. Deus está por trás de qualquer exposição, irmão. Ele não ia permitir você ver nada sem intenção. Davi estava indo no palácio, mas não era rei. Ele frequentou tanto o palácio, daí a pouco virou rei. Só que o lugar já não é mais assombroso, porque ele já frequentava antes. Deus pode estar permitindo você acessar lugares agora que tem a ver com o seu futuro amanhã, porque presença é presente. Amanhã alguém vai falar, mas como é que você chegou aqui? Não, eu já frequento esse lugar antes. Só não tinha nome, só não tinha cargo, mas já está frequentando aqui já. Mas você está no trono? Pois é, mas eu não cheguei no trono, eu cheguei como servo, estava aqui tocando harpa. O tempo foi passando. Então não permita que o medo roube as suas oportunidades. Não deixe... Uau! Não permita que o medo... Roube as suas oportunidades. O maior ladrão do mundo chama-se o medo. Se o medo intimidar a sua fé, você não pode produzir o 100%. O medo, ele é o boicote do seu conhecimento. Você pode saber muito, mas se você tiver medo na hora, o medo é um blackout. É um blackout. Ele te cega, ele te trava. E tem oportunidades que o medo não pode acessar com você. Tem hora que você tem que ter medo. Porque o medo canalizado no lugar certo é produtivo. Como assim, Jackson? O medo de roubar. O medo de mentir. Eu não vou fazer isso. Isso acaba sendo temor. Não sei se você está entendendo o que eu tô querendo dizer. Agora, o medo não pode ser seu governo. O medo não pode ser seu governo. Yang, se alguém falar que não tem medo, tá mentindo. Todo mundo tem um medo na vida. Ou não?
Todo mundo tem um medo na vida, medo de ficar pobre, medo de morrer, medo... Todo mundo tem um medo. A questão não é saber o tamanho do seu medo. A questão é saber até quanto você permite ele acessar a sua vida. Até quanto você dá espaço para esse medo governar você. Tem gente que não enriquece porque tem medo. Tem um talento dentro de si, mas não consegue colocar para fora porque o medo não deixa. O medo não deixa ele colocar para fora, então ele vai e coloca o medo para dentro. Uma questão sobre o medo. Pedro tá andando e a Bíblia diz que ele sentiu o vento forte e teve medo. E começou a afundar. Por que ele começou a afundar? Porque teve medo. Porque não tem como andar com medo. Para os próximos passos que você for dar, você não pode ter medo. Porque quem tem medo não anda, quem tem medo afunda. Quem tem fé não afunda, quem tem fé anda. Quem tem fé anda. Isso aí, irmão. Porque o justo vive Pela fé. pela fé. É a fé que te faz andar. O medo te paralisa. Quando você tá vendo filme de terror, você percebeu que você não olha nem pros lados? Porque o medo te paralisa. Neutraliza, você fica travado. Você não quer reagir. Pessoas não investem por causa do medo. Pessoas não sonham por causa do medo. E o medo tem um agente. Vamos mais fundo? O medo tem um agente chamado pressão. Ameaça. Tudo é agente do medo. Ele usa a ameaça, ele usa a pressão. Por trás da pressão tem o medo. Por trás da ameaça tem o medo. Lembra de Lázaro? Lázaro. Ele não morreu? Jesus não foi lá e ressuscitou ele? Engraçado, Jesus tinha 12 discípulos, né? Não ressuscitou nenhum discípulo. Mas quando um amigo morreu... Ele foi lá ressuscitar. Aí beleza, ressuscitou Lázaro. Quando Lázaro ressuscitou, a Bíblia diz que os sacerdotes se reuniram e falaram: vamos matar a Jesus e também a Lázaro. A pergunta que não quer calar: o que Lázaro fez? Por que vocês estão querendo matar o menino? Ele só foi ressuscitado, gente. O menino não matou ninguém, não brigou com ninguém. Ele só foi ressuscitado e vocês estão querendo matar ele. Mas o mistério é, você acha que Lázaro ficou com medo? Pra quem já morreu uma vez, irmão? Pra quem já morreu uma vez? Então, as ameaças são como cartas sem endereço, sem destino. Elas nunca chegam. Se você tem um amigo que ressuscita morto, você vai ter medo de ameaças? Se você tem um amigo que tirou da sepultura 4 dias morto, você vai ter medo de ameaças? Se ele ressuscitou você uma vez, meu filho. Ele pode ressuscitar de novo.